A paz de Yausha, irmãos e irmãs. No vídeo de hoje falaremos do mundo atualmente. O grande dia de Yau se aproxima e as pessoas estão brincando. Ouçam bem, shows satânicos são feitos e as pessoas vão lá aplaudir, literalmente abrem portais na frente das pessoas e invocam demônios e o povo vai pular e dança diante disso achando tudo normal. Muitas mulheres, ao invés de terem virtudes, elas se tornaram profanas. Hoje em dia é bonito se prostituir, mas esquecem que Yausha não vai buscar uma noiva prostituta. Quem aconselha para o bem é visto como antiquado, mas esquecem que Yausha mesmo aconselhou, dizendo que aqueles que desejam segui-lo para habitar no reino dos céus devem negar seu próprio eu, ou seja, sua natureza pecaminosa. Mas hoje em dia não querem, vocês adulteram contra Yausha vendo pornografia. Vocês incentivam as mulheres a andar com roupas curtas para transformá-las em pedras de tropeço enquanto se condenam e condenam a vida dos que olharem para elas. Estamos nos dias que o mal é aplaudido e o bem é rejeitado. Os corações vão se esfriando e o mundo em colapso, as pessoas estão em pânico vendo naves voando pelos céus, mas não sabem que é um grande engano. Vão apresentar supostos alienígenas, mas na verdade é tudo anjo caído. Não tenham medo dessas coisas. Quando você ver algo assim, olhe para o céu. Olhe para Yau, pois é dele que vem nosso socorro. Busquem a Yau e vivam para ele, não por medo mas sim por amor. O que estão fazendo nos céus é para enganar as pessoas e fazê-las pensar que quem criou a humanidade foi seres de outros mundos que agora estão vindo com a solução, mas como bem sabemos, Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar, então não permita que essas mentiras os engane. Maior que toda ameaça, maior que todo inimigo é Yau, o seu Pai que está nos céus. Confiem nele, não vivam buscando ver notícias para que vocês não fiquem ansiosos nem em pânico. Nada acontece conosco que não seja da permissão de Yau, e se nos estivermos vivendo unicamente para ele, então a morte não nos causará medo, pois sabemos que quando morrermos iremos para os braços de Yau, se assim formos fiéis e buscarmos a ele por amor. Irmãos e irmãs, parem de viver como os insensatos, não se aconselhem com pessoas do mundo que vivem segundo a carne, pois um cego não pode guiar outro cego, que ambos cairão. Parem de idolatrar o mal, não participem da sujeira que esse mundo vê como algo normal. Não sejam empoderadas nem machistas, sejam filhos de Yau que são iguais e que tratam a todos com amor. Yau não vê diferença de macho e fêmea, ele não vê diferença na cor da pele. Na altura, ele vê quem o busca por amor e quem só vai atrás dele por interesse. Hoje em dia o que mais tem na internet é grupos de pessoas que dizem servir a Yau, mas vivem brigando e se exortando como cães e já se transformaram em fariseus com soberba, mas não enxergam que ao invés de salvar vidas estão como a casa de víboras com cobras engolindo cobras para ver quem está mais certo. Muitos se idolatram pois gostam de ouvir quem diz palavras doces aos ouvidos, mas fogem de ouvir sobre renúncia e amor. Aconselhamos aos irmãos que fujam de grupos assim, pois onde há isso não há evangelho. Pode haver versículos, mas versículos qualquer um pode colocar, o difícil é viver e demonstrar amor no dia a dia. Então, por mais que você veja muitos falando de Yau e de Yausha, mas lembre-se que muitos falam com os lábios, mas o coração está distante, então tenha cuidado, pois muitos, apesar de conhecer os nomes, ficam se envolvendo com política. Ficam idolatrando países e falsos mestres. Um verdadeiro filho de Yau se mostra na conduta de amor, e isso é raro de se achar hoje em dia, pois as pessoas fazem planos pensando que são donas da própria vida, mas na verdade estão sendo guiadas por demônios que as propõem uma falsa liberdade. Se dizer Yaudin, crente ou cristão, muitos falam, isso não prova nada. Muitos estão caindo em um abismo mesmo com a Bíblia nas mãos. Hoje em dia é uma briga, cada um quer tá certo e pisar nos seus semelhantes. Dizem meu corpo, minhas regras, mas esquecem que são pó, e quando dizem isso só mostram que rejeitam ao Pai. Bebês recém-nascidos são rejeitados e jogados fora. Animais inocentes são abandonados nas ruas como se fossem lixo. As pessoas estão piores do que Sodoma. O mundo em que vivemos não tem nada para te oferecer. Faculdades e empregos são tudo lixo, qualquer proposta que esse mundo te ofereça é lixo. Você pode pensar que você tem tudo, mas na verdade você não tem nada. Você não é nada sem Yau,
Observem, o jovem rico cumpria todos os mandamentos, mas quando chegou até Yausha ele não teve coragem de vender tudo e dar aos pobres, mostrando assim que por mais que ele tivesse dinheiro ele na verdade não tinha nada. Portanto, não se apeguem ao que vocês pensam ter, não façam como Abraão fez quando colocou o coração no filho e ao fez ele percebe que o coração tem que estar no Pai Celestial. Hoje muitas mulheres falam, não existe amor como o de mãe, mentira. Não existe amor como o de Iau, não existe amor como o de Yausha. Parem de se iludir, tem mães que abandonam seus filhos. Tem pais que abandonam seus filhos, mas Iau nunca abandona um filho. Os seus filhos é quem viram as costas para ele. Irmãos e irmãs, parem de se iludir com o mundo. Parem de ter medo do mundo, o mundo quer silenciar vocês para que vocês não vivam nem digam o correto. Yausha não deixou de falar a verdade, Paulo não se calou nem teve medo de Roma. Hoje vocês querem se achar crentes, mas têm medo dos demônios. Vocês se dizem crentes, mas quando observam um demônio disfarçado de humano nas estradas vocês esquecem até de como orar. Vocês veem um demônio nas matas e depois vão oferecer sacrifícios a eles. Vocês vão procurar pessoas para saber o futuro de vocês, mas isso só mostra orgulho e egoísmo. A prostituição domina o coração de vocês, pois vocês acham bonito a maneira do mundo se comportar. Enquanto tudo isso acontece, o amor se esfria e vocês perdem a humanidade. Isso só mostra que vocês nunca conheceram de fato o Evangelho. Vocês dizem que não vão pecar mais e que não vão se entregar às trevas, mas logo em seguida, quando a tentação vem, vocês se entregam. A mente de vocês regride nos pensamentos e vocês se esquecem do que falam, esquecem que devem ser puros como crianças. Vocês podem se afirmar noiva de Yausha, você todo dia adulterando contra o noivo. Que amor vocês têm por Yausha se dia após dia se entregam aos não sabem que não podem agradar a dois. Vocês querem agradar as pessoas do mundo e querem agradar ao Pai, vocês não querem passar por perseguição, vocês não querem ser atacados, mas será que nossos irmãos do passado tinham o medo que muitos têm hoje? Vocês já pararam para pensar nós crentes que morreram no Coliseu devorados por leões, vocês viram a fé e o amor que eles tinham por Iau. Por que vocês não buscam viver igual? Vocês lembram também de Maria, irmã de Marta, que ela derramou aquilo que ela tinha de mais valioso para ungir os pés de Yausha. Mas hoje muitos se dizem crentes e buscam tesouros para si, idolatram os filhos, se dedicam aos empregos, chamam quem vive para Iau de vagabundos. Na tribulação o governo vai matar as duas testemunhas, a humanidade vai comemorar, ou seja, a maldade vai só piorar. Por isso que você deve viver de maneira lúcida, não se comportem como insensatos, mulheres se vistam com modéstia, mais vale você ter apenas seu marido ou ter apenas Iau do que você ter milhões de amigas que vivem como prostitutas. Homens, não busquem ser como os falsos mestres despertos. Nem busquem imitar os religiosos, não caiam na cobiça dos olhos. Sejam mansos, guie seus lar com o direcionamento de Iau. Não haja no impulso, qualquer decisão sua deve ser primeiro buscar a Iau e depois agir no direcionar dele. Muitos estão se embriagando com o vinho da prostituição do mundo e poucos buscam ficar sóbrios e confiarem em Iau. Para finalizar, irmãos e irmãs, tratem a todos com amor. Respeitem, não forcem ninguém a ouvi-los, o Evangelho vocês levam com a conduta de vocês. Se vocês pensam que podem converter alguém pela força dos seus braços, mas o que devem fazer é entregar tudo nas mãos de Iau e buscarem ter uma conduta que seja de exemplo. Sejam sal, sejam amorosos, assim como José. Nós estamos no mundo, mas não podemos permitir que o mundo viva dentro de nós. Das 10 virgens que esperavam o noivo, apenas 5 foram sóbrias e estavam sempre prontas. As outras 5 insensatas, elas deixaram tudo para a última hora, ou seja, elas estavam ali por interesse e não por amor. Desejamos que vocês sejam capazes de discernir o alimento espiritual e saibam, após esse vídeo, fecharem a porta do quarto e irem orar e começarem a praticar os passos de Yausha, assim como os discípulos de Yausha fizeram, pois qualquer sofrimento que passarmos nessa terra por negar ao mundo então é lucro. Nada se compara ao amor que espera os fiéis ao lado de Iau. Não olhem para as tempestades do mundo, olhem para Yausha, mantenham os olhos nele, vão até ele. Não tenham medo das notícias do mundo nem andem como o mundo,
sejam discípulos do deitar ao levantar, fiquem na paz de Yahushua que Yah os guie com amor e sabedoria para que andem em justiça divina.